vai falar com a nossa alma. Ele era filho de Ana e Eucana, seu pai. Samuel, ele se levanta, porque Deus, ele tem um encontro com Deus. Deus, ele fala assim com Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, e não olhe para a formosura e nem a aparência. Aleluia. Aqui eu já posso falar que Deus está falando com a nossa alma. O homem ou a mulher é muito falho, porque o homem ou a mulher, ele olha muito o exterior, mas o nosso Deus, ele ora o interior, ele esquadrinha o nosso coração, ele fala com a nossa alma, ele sabe de tudo. Aleluia. Pode até o homem nos julgar pela nossa aparência, mas Deus não faz isso, não. Ele vai até o nosso interior, ele sabe, ele esquadrinha, ele sabe que a gente está precisando. E Deus, ele fala com Samuel: não olhe para a formosura e nem a aparência, porque tem um dentro da casa de Jessé que me agrada. Samuel, ele vai, e quando ele chega, estou só resumindo para os irmãos entenderem. Ele chega na casa de Jessé, e vem todos os filhos de Jessé. Os filhos de Jessé, diz a palavra do Senhor, que eram bonitos, eram fortes, altos. Por quê? Eles faziam parte do exército de Saul. E quem fazia parte do exército tinha que ter esse tipo de qualidade. Tinha que ser alto, forte, tinha que ter boa eloquência e saber de estratégia de guerra. Então, todos os filhos, menos Davi, faziam parte do exército de Saul. Quando ele chega, aleluia, eu creio que quando ele chega na casa de Jessé, e a palavra diz que quando ele olha e fala assim: não é esse, não é esse, não é esse, Abinadab não é esse, Arriabe não é esse, não é esse. E quando se acabaram os filhos de Jessé, aleluia, Samuel pergunta: acabaram os mancebos, acabaram os teus filhos? Ele fala assim: não, tem um que está no campo apacentando as ovelhas. Oh glória. E aqui Samuel, ele diz: chama ele. A glória a Deus. E mandaram chamar a Davi naquele momento. Mas eu quero, antes de falar porque Samuel mandou chamar ele, eu quero falar que o costume daquela época, o costume cultural daquela época, era julgar muito pela aparência, né, pastor Marcos? Então, pastor Marcos, eu posso dizer aqui, que a palavra do Senhor fala que ele era ruivo, de baixa estatura, e isso impedia que Davi convivesse com a família, ou com pessoas, porque isso atrapalhava. Na cultura daquele tempo lá, eles julgavam muito pela aparência. Diz a palavra do Senhor que Davi, ele tinha que apacentar as ovelhas por causa da aparência física, né? Então, quando ele estava apacentando as ovelhas, o irmão pode se dizer: ah, não, apacentar as ovelhas é... Não, mas só que quando ele estava apacentando as ovelhas, eram ovelhas malhadas. Então, isso também nós podemos trazer, que ovelha malhada ninguém queria apacentar naquela época, porque a ovelha malhada também era desprezada. A ovelha tinha que ser imaculada, tinha que ser branquinha, aleluia. As ovelhas malhadas ninguém queria. E agora Davi está sendo rejeitado dentro da casa dele, dentro de uma sociedade, e no serviço que o pai colocou ele para trabalhar, também ele está sendo rejeitado. As ovelhas que ele está apacentando também é rejeitada, aleluia. E o Salmo 23, ao qual nós lemos aqui, vou conjecturar com a igreja, vou conjecturar com os irmãos, para os irmãos entender que esse mesmo Davizinho, ele é inspirado por vários versos, e ele escreve muitos salmos, e esse Salmo 23 é o que me chama mais atenção,
eu creio conjecturando que Davi, ele está no campo, está debaixo de uma árvore, está com uma ovelhinha no colo. E quando ele está com aquela ovelhinha no colo, tudo isso que eu falei, toda essa rejeição de pai, de mãe, de irmão, de casa, sociedade, ele coloca de lado, porque ele coloca aquela ovelhinha no colo, olha para o céu e diz: Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você sabe o que ele está dizendo? Senhor, ao mesmo modo que eu cuido dessas ovelhas, cuide de mim, da mesma maneira que eu dou importância a essas ovelhas, dê importância para mim, como eu dou a vida para essas ovelhas, meu Pai, aleluia, cuida de mim. Ele estava em perfeita comunhão com Deus naquele momento, dizendo: o Senhor é o meu pastor, pode faltar alguma coisa na minha casa, o Senhor estando comigo, aleluia, não me importa. Pode, aleluia, alguém me rejeitar, o Senhor estando comigo, não importa. Pode a sociedade me rejeitar, o Senhor estando comigo, não importa. E aqui eu extraí 11 qualidades nesse verso, e uma delas, no primeiro, está escrito relacionamento. Oh glória! Relacionamento. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, ele está tendo um relacionamento com Deus. Oh glória! E quem tem relacionamento com Deus, aleluia, não fica só. Ele sabe que ele não está só, ele tem confiança, ele confia naquele que ele não está nem vendo, mas ele está sentindo. E eu creio que alguém está sentindo algo que está mudando o ambiente, e você está entendendo que você não está sozinha. Pode estar dando tudo errado, mas Deus está te olhando e dizendo: ei, permaneça onde você está. Oh glória! O segundo, confiança. A palavra de Salmos, ele está falando de confiança. Aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que nunca se abalam, nunca se abalam, nunca se abalam, mas permanece como sempre. Você está entendendo? Aleluia! A rejeição não pode te abalar. Aleluia, a porta fechada não pode te abalar, um momento ruim não pode te abalar, porque você tem que confiar no Senhor. A terceira qualidade deste verso, ele vai dizer assim: descanso. Quem tem relacionamento confia, e quem confia descansa. Oh glória! O descanso, quando você e eu, os irmãos, os obreiros, confiam no Senhor, vem um descanso. Você consegue descansar, dormir em paz. Porque aqui já me vem à memória Pedro. Pedro, ele está dentro de uma prisão. O seu amigo já foi morto à espada, e ele está dormindo, e logo após, no outro dia, ele ia ser degolado, ia ser morto também. Mas eu vejo Pedro dentro da prisão, descansando e ficando em paz. E naquilo Deus ouve a oração da igreja. Fala, oração da igreja. Deus ouve a oração da igreja, manda o anjo pela porta da frente, chega até Pedro e fala assim: Pedro, coloca os calçados, coloca as vestes, se levanta e vem comigo. Oh glória! Aquele que estava descansando, aquele que estava dormindo, aquele que estava tranquilo, aleluia, Deus socorreu. E Deus está dizendo: ei, enquanto você, aleluia, ficar disperso, não tem como fazer nada, mas se você descansar, vou te socorrer, vou entrar na causa e vou te socorrer. Santo Deus. O quarto vai dizer assim: refrigério.
refrigério de alma. Oh glória! Quem dá um refrigério, um descanso, que deixa você inércia? Só Deus. Você vê a total confiança de Davi em Deus. Ele está dentro da casa dele, o lar dele. Ele vê os irmãos, ele vê a mãe, ele vê o pai, diz os costumes. Ainda nem trouxe aqui, tem um costume ainda que ele não podia nem dormir de dentro de casa. Tinha que se fazer um quarto para ele fora de casa, para ele dormir fora de casa, de tanta rejeição do costume naquela época. Imagine Davi passando por tudo aquilo e confiando no Senhor. E confiando naquele, aleluia, que ele nem via, mas sentia e sabia. Então Davi, aleluia, eu vejo um homem chamado Davi, que Deus escolhe ele, unge ele, e quando o óleo é derramado, diz a palavra do Senhor que o Espírito se apodera de Davi. O Espírito Santo toma conta de Davi. E olha que quando ele apacentava as ovelhas malhadas do pai, o Espírito ainda não tinha se apoderado de Davi. Mas quando Jessé manda chamar ele, e ele está dentro da casa do pai, e naquele momento, Samuel, antes de ele entrar, ele falou assim, ninguém toca na mesa, ele vai entrar pela porta da frente, e vai ceiar aqui com a gente, porque tem algo para eu fazer aqui, aleluia. Porque Deus me mandou aqui para ungir Davi. E quando unge Davi, o Espírito Santo do Senhor se apodera de Davi, ali ele é cheio do Espírito Santo. Quando Davi ele se levanta, eu creio, vou conjecturar com a igreja que ele se levanta, acabou o momento, vou para o campo, vou voltar a apacentar as ovelhas. Você não vê Davi emocionado, você não vê Davi tentando fazer uma atitude, falando assim, antigamente eu era o último a sentar, antigamente eu não entrava dentro dessa casa, antigamente todo mundo desprezava, agora eu vou entrar, não, você vê um Davi obediente, falando assim, eu vou voltar a apacentar, porque não é o meu momento ainda. Oh glória, espera o momento certo, espera no Senhor, não tome atitude, não coloque a tua mão, deixa Ele trabalhar. E teve um momento, Golias, quando Davizinho, ele pega uma marmita, ele pega um alimento e vai, obrigado meu querido, ele pega, porque eu me movimento muito, igreja. O Espírito Santo não deixa nem eu quieta aqui. Eu sinto a presença de Deus, eu vou me movendo. Oh glória. E quando o Davizinho, ele vai levando a marmita, ele vai levando o quê? Ele vai levando as comidas lá para os irmãos, porque os irmãos estão na frente da guerra. E ali os filisteus estão do outro campo. E os filisteus estão enfrentando Saul. E um chamado Golias se levanta e começa a afrontar, e começa a falar assim, não tem Deus aí em Israel, não tem Deus aí em Israel. Davi, eu quero que você entenda que os inimigos de Davi, ele deixava vivo, mas quem era inimigo de Deus, ele matava a espada. Eu vou falar de novo, quem era inimigo de Davi, ele deixava vivo, mas quem era inimigo de Deus, ele matava. Ali Davi está levando a comida para os irmãos, e houve um filisteu chamado Golias dizendo mal de Deus, e ele olha e diz assim, quem é esse circunciso que está falando do meu Deus? Ali começa o Espírito Santo do Senhor se apoderar de Davi, e os irmãos de Davi começam a falar com ele, calma, fica quieto, não fala nada. E quanto mais falava com Davi ficar quieto, mais ele queria enfrentar Golias. Aí os irmãos, juntamente com a tropa, é obrigado a levar ele na frente do rei Saul. E coloca Davi entre o rei Saul, entre Davi e o rei Saul ali, um olhando para o outro. O rei Saul olha para ele e fala assim, mas como é que você quer enfrentar? Você é um menino? E ali, olha o exterior. Fala assim, olha o exterior. Olha o que está fora, né? Ninguém dá crédito para você. Aí olha para você assim, ó. Mas você quer enfrentar? Você é um menino baixinho, como? Você é apacentador de ovelha, como é que você vai lá? Ali eu vejo Davi cheio do Espírito Santo. Fala assim, cheio do Espírito Santo.
Você está entendendo? Eu vou repetir aqui de novo. O que faz a diferença é ser cheio do Espírito Santo. Aí Davizinho olha para ele. Ele vê uma autoridade. Ele olha para o rei Saul e fala assim: Rei Saul, quando eu estava no campo apacentando a ovelha do meu pai, veio o urso, pegou a ovelha, eu fui atrás do urso, peguei o urso, tirei a ovelha da boca do urso e matei o urso. Veio o leão, pegou a ovelha, eu fui atrás do leão, peguei ele pela barba, tirei a ovelha com vida, matei o leão. Quem vai ser esse circunciso que vai continuar falando do meu Deus? Confia no teu Deus. Confia. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha intimidade com o Senhor. Quando o rei Saul fala, rei Saul, ele ouve aquilo, irmãos, ele deixa um menino ir para a guerra, enfrentar, e ele coloca um reinado na mão de um menino. E vocês não entenderam, eu vou aqui esclarecer algo para vocês entenderem. Por que Saul, ele deixa um menino enfrentar Golias? Porque ele viu algo dentro dele que há muito tempo ele não sentia mais. Em 1 Samuel capítulo 7 vai dizer que Saul, o rei Saul, esse mesmo que estava apagado, esse mesmo que Deus não queria mais lá no reinado, esse rei Saul, no capítulo 7, ele é apenas um menino também. E quando fala mal do Deus de Israel, um espírito se apodera de Saul de tal maneira que ele vê dois boi na frente dele, e com a força do Espírito Santo ele rasga aquele boi no meio e diz: eu vou fazer a mesma coisa. Quem invadir Israel, vai, manda o recado que eu vou repartir no meio. Quem invadir Israel, isso é propósito de Deus. E ele olha e fala assim: eu conheço esse primeiro amor, eu conheço o que está dentro dele, eu sei que é maior, isso é forte, faz tempo que eu não sinto. E Deus está dizendo: ei, é necessário muitas vezes a gente voltar para o primeiro amor, voltar para a essência, voltar, aleluia, a reconhecer que somos falhos, necessitados, somos pó, não somos nada. Quem pode, quem faz é aquele que te chamou para um propósito, é aquele que chamou para um algo, é aquele que falou: ei, você foi escolhido, você foi escolhida. Ei, é essa mensagem. Quando Deus ele nos escolhe, não porque a gente é loiro, de olhos azuis e forte, não é isso. Quando Deus nos escolhe, não é porque você é bonito, não. É porque tem algo dentro de você que Satanás quer arrancar, mas não consegue, chamado essência, pureza, aleluia, de Deus. E Davizinho, ele me passa no Salmo 23, depois do refrigério, a quinta qualidade: cura. Tem coisas que o médico não consegue fazer. Estou falando da medicina humana. Tem remédio que não cura a tua alma, que não cura o seu interior. Tem remédio, aleluia, que não cura o que você está aí, ferido por dentro. Mas quem cura é só Deus. Aqui foi falado uma mulher do fluxo de sangue, e é verdade. No livro de Marcos, São Marcos, capítulo 5, versículo 21, vai dizer uma mulher do fluxo de sangue. Mas no começo da história não é com a mulher, é com a filha de um homem chamado Jairo. Aí quando esta mulher, ela está acometida de uma doença, ela está acometida de um fluxo de sangue, e aquilo está por muitos anos, mais ou menos 12 anos, ela estava ali com aquela enfermidade.
Diz a palavra do Senhor que ela gastara tudo com a medicina e nada resolvia, e tudo ia pior. Tudo ia piorando, quanto mais ela gastava, mais ia piorando. Quanto mais ela gastava, mais ia piorando. Quando ela gastou tudo, não resolveu nada e só piorou mais. Ela foi atrás da medicina, ela foi atrás do homem, ela foi atrás, aleluia, que estava ao alcance dela. Mas quando ela viu que não tinha que fazer nada, não dava mais para fazer nada, você pensa que ela desistiu? Não. Ela ouviu que Jesus estava passando na cidade. Oh glória. Se você não pegou aqui, eu vou repetir. Ela ouviu que Jesus estava passando pela cidade. E quando ela ouve, interessante é que ela fala assim: se eu somente tocar, oh glória, se eu somente tocar, serei, que fé é essa? Será que Deus tem que arrancar tudo de você para você entender que Ele pode fazer tudo? Aquela mulher, ela se dispõe, ela vai atrás, mas diz a palavra do Senhor que ela encosta na orla. Os irmãos podem entender que é o costume e a cultura daquela época, era para os homens vestiam umas vestes, uns vestidos, e a barra era chamado orla. Então aquela mulher, ela foi por baixo, ela foi se arrastar, ela enfrentou a multidão para encostar em quem? Encostando em Jesus, Jesus disse assim: quem me tocou? Vou repetir, Jesus ele para e fala: quem me tocou? Diz a palavra do Senhor que ele está andando com a multidão, ele está andando com a multidão, mas ele identifica quem tocou. Porque ele disse assim: porque de mim saiu vir, oh glória, Senhor, Ele tem virtude para nós. Jesus, Ele tem força. E quando Ele para, Ele olha aquela mulher, e aquela mulher olha para Ele e fala assim: vai, porque você está curada. Se você já correu para tudo quanto é lado, já gastou tudo que tinha, não deixe Jesus para o último lugar, não. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida, porque é Ele que resolve, é Ele quem faz. Buscai ao reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino, Ele está dizendo que é em último lugar, em primeiro lugar. É em primeiro lugar, igreja. Tudo para Deus é em primeiro lugar. Não deixa Ele para segundo ou terceiro plano. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não der certo, eu vou atrás de Jesus. Não, vai atrás de Jesus primeiro. Vai atrás daquele, aleluia, que acredita em você. Coloca os teus joelhos no chão, faça que nem está lá no livro de Marcos, se eu não me engano. Ele fala assim: ó, fecha a porta do teu quarto, entra e ora em oculto Ele vai te responder. Faz esse procedimento, entra dentro do teu quarto, ora em oculto no seu pai, Ele vai te responder, Ele vai te orientar, Ele vai colocar um caminho, Ele vai fazer com que você saia desse redemoinho, dessa tempestade. É Ele a solução. A sexta vai dizer assim: direção. Salmo 23, ele me indica a direção. E quando eu falo de direção, eu tenho que falar do que? De Jesus. Jesus é o caminho, a verdade. E ele fala assim: ninguém vem ao Pai sem antes passar por... Ninguém vem. Então ele está dizendo assim: eu continuo sendo o caminho na tua vida. Eu continuo sendo a solução da tua vida. Eu continuo sendo a estratégia da tua vida. Quando você está forte, você está fraco. E quando você está fraco, aí que você está forte. Eu continuo sendo aquilo que você necessita e precisa. Quando você quer dormir, eu te levanto. Quando você quer ficar prostrado, eu te levanto. Quando você, aleluia, não tem ânimo, eu sou o teu ânimo.
Irmão, eu te conheço. Eu acho que eu já estudei com você também. Você estudou no Equador, não foi? Oh, glória, eu sabia. É que tá meio fortinho, não vou falar gordinho, porque ele vai falar, você tá careca. Deus abençoe, filho. Mas você era cabeludo ainda. Vocês estão entendendo, amada igreja? Quem é o caminho? Quem te trouxe aqui essa noite? Quem é a solução dos seus problemas? E quem vai dar a salvação para você e a tua família? Glória a Deus. O 7º vai dizer propósito. Propósito. O Salmo 23, ele me indica algo chamado propósito. Está dando tudo errado para Davi. Na casa, na vida. Mas ele tinha um propósito. Um propósito de adorar. Um propósito de adoração. Ele colocou todas as fichas na mão de Deus. Ele se prostrou. Ele reconheceu que nada ele poderia fazer. Ele colocou aquele propósito ali. E falou assim, Senhor, o Senhor é o meu pastor. É meu pastor. E de nada eu tenho falta. Nada eu tenho falta. Continue comigo e tudo vai bem. O 8º, ninguém quer passar por essa. O irmão quer que eu fale o 8º? Quer que eu fale ainda o 8º? Alguém aí atrás quer que eu fale ainda? O 8º, provação. Quem quer passar por uma provação? Mas se você não é provado, como é que você vai ser aprovado? Toda provação vem uma provação de Deus, oh glória. Toda provação que você passa glorificando a Deus, Deus te exalta, Deus te levanta. Deus está ali olhando para você em todas elas. Como assim? O salmista Davi, no Salmo 51, verso 16, ele vai dizer assim, Senhor, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor estava com o livro aberto. Quando o meu corpo estava uniforme, sendo formado, o Senhor estava com o livro aberto da minha vida, e o Senhor escreveu todas elas. Eu posso dizer algo para a igreja aqui hoje, todos estão vendo o teu momento, mas não sabem da tua história, porque quem escreveu a tua história foi Deus. O teu momento pode ser ruim, o teu momento pode ser constrangedor, mas quem escreveu a tua história foi Deus, foi Deus. Foi Deus, foi Ele que escreveu a tua história, e não é o teu momento que vai falar do teu caráter, da tua essência. O teu momento pode ser ruim, mas a tua história quem escreveu foi Deus. O momento da vida de Davi era ruim, era péssimo, mas Deus estava escrevendo a história de Davi, aleluia, para ele ser aprovado, para ele se levantar, para ele glorificar o nome do Senhor. E o 9, proteção. O nosso Deus é o quê? Proteção. Ele protege, Ele guarda, Ele zela, Ele vela. Ele te livra, Ele dá livramento para você, tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos. É o nosso Deus que te dá proteção. Quando você se relaciona, quando você confia, quando você descansa, quando você tem um refrigério, quando vem a cura, a direção, propósito, provação, aí vem a proteção de Deus. E o 10º vai dizer dedicação. Dedicação. Fala para o teu irmão, cutuca ele, fala, seja dedicado. Agora eu vou falar com os obreiros e obreiras da casa. Seja dedicado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, se eu não me engano, vai dizer que
um homem chamado Barnabé, escolhido para ir para Antioquia. E esse homem, Barnabé, é escolhido porque em Antioquia precisava ser apacentado. Porque a igreja estava crescendo, a igreja estava crescendo. Porque a mão de Deus estava em Antioquia. Barnabé está em Jerusalém. E ele é escolhido para Antioquia. Ele é escolhido porque ele é loiro? Porque ele tem um olho azul? Porque ele é alto, bonito? Não. Ele é escolhido porque ele tem uma das qualidades. Ele tem qualidades para ir naquele lugar fazer o propósito de Deus. E uma das qualidades que me chama a atenção em Barnabé, você sabe o que é? Que ele é um homem cheio de Deus. Oh glória! Um homem cheio de Deus, pastor, ele não dá trabalho, pelo contrário, ele trabalha na obra. Um homem cheio de Deus, ele não fica perguntando se vai ter A, se vai ter B, se vai estar cheio ou vazio. Não, ele pergunta, pastor, quando que vai ser o culto? Eu vou estar lá, eu vou estar na terça, eu vou estar na quinta, eu vou estar no domingo, eu vou estar aqui, Senhor. Eu vou estar aqui, pastor. Eu vou dar o ombro. Ele trabalha. Ele não fica reclamando. Vem a adversidade, vem o temporal, o barco está quase rachando, mas um obreiro cheio de Deus sempre tem uma palavra. Está difícil, mas Deus está no controle. Está difícil, mas Deus vai dar vitória. Um homem, uma mulher cheia de Deus é diferente. Ele não dá trabalho, ele trabalha, ele está ali para trabalhar, ele dá um ombro para o pastor. E às vezes até um obreiro cheio do Espírito Santo, ele consola a vida do pastor, porque o pastor merece também. Então seja cheio do Espírito Santo. Fala assim, fala para o obreiro que está do lado, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você não vai dar trabalho, você vai trabalhar. Oh glórias, te caia, manto, racira, laia, sévia. Ei obreiro, ei obreira, ei, encontre sua essência no Espírito Santo de Deus. Você vai entender que pode aparecer um boi na tua frente, você vai arrebentar esse boi. Pode aparecer Golias, você vai arrebentar Golias. Aleluia, pode aparecer um monte, você vai arrebentar um monte. Por quê? Você é doido? Não, você está cheio do Espírito Santo. Nada te abala, nada vai te abalar. Cheio do Espírito Santo. E quando, outra qualidade de Barnabé, que eu não posso colocar de lado, e isso é para os irmãos obreiros, ele, quando está em Antioquia, ele vê e fala assim, verdadeiramente a mão de Deus está neste lugar. Verdadeiramente, aqui é a obra de Deus. E aí ele se lembra de alguém, ele fala, se lembra de? Quem que ele se lembra? Ele se lembra de Paulo. Ele se lembra daquele homem chamado Saulo. Ele deixa esse homem em Tarso. Ele esconde Saulo. Você sabe por que ele esconde Saulo? Porque ele está sendo rejeitado. Ele está passando um processo de rejeição. Aí ele esconde Saulo em Tarso e fala assim, fica aí. Mas quando ele está em Antioquia, ele se lembra de quem? De Saulo. Aí os irmãos falam assim, não, isso aí foi rápido. Não. Saulo, ele tinha uma promessa, fala assim, promessa. Que promessa é essa? Revelada em Atos 9. Deus revela para Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, tem um homem chamado Saulo, ele é um vaso escolhido para mim. Oh glória, eu vou dizer de novo, ele fala assim, ele é um vaso escolhido para mim, para levar e pregar a minha palavra, para os filhos de Israel e para os reis. Então existia uma promessa sobre a vida de Saulo. E aquele homem está sendo rejeitado. Quando ele é escolhido, Barnabé se lembra dele. 10 anos depois. Fala, 10 anos. E ele estava na mesma posição. Oh glória. Fala assim, 10 anos. Mesma posição. 10 anos. Mesma posição.
Se não chegou o teu tempo, fica na mesma posição. Se não chegou o teu tempo, fica na mesma posição. Não saia, não fica reclamando. Você sabe que tem propósito? Sabe. Mas fica na mesma posição. Porque Deus está levantando um Barnabé para te chegar e dizendo: ei, vai chegar a tua hora. Aí Barnabé, ele chama Saulo. E aqui eu posso falar para os irmãos. Outra qualidade de Barnabé, ele reconhecia o ministério do irmão. Reconheça o ministério do teu irmão. Não é só você que louva, não é só você que prega, não é só você, aleluia, que faz as coisas, não, o teu irmão também faz. E Barnabé reconhecia o ministério do irmão. Tem muitos que pregam, tem muitos que louvam, tem muitos que trabalham também. Eu tenho que ter essa qualidade de obreiro. Eu tenho que reconhecer o ministério do meu irmão. Eu não posso trabalhar sozinho. Eu tenho que agarrar ele e falar: vão comigo. Eu tenho que agarrar ela, vão comigo. Eu não posso trabalhar sozinho. Oh, glória. Eu estou terminando, igreja. Vai até que hora? Hã? Esse relógio está parado. Misericórdia. 9. A última. A igreja quer ouvir a última? A 11? Tem certeza? Correção. Correção. Deus é considerado como pai. E todo pai corrige o filho que ama. Oh, glória. Se você recebeu uma correção, fique alegre, porque Deus te ama. Não fique brigando, não fica esbravejando, não. Pega essa correção e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu preciso melhorar mesmo. Eu sou má, eu não sou boa não. Entra no meu coração, na minha mente, predomina desde a ponta do pé. Estou aqui para fazer a tua obra, Senhor. Me ajuda. Correção. Tem muitos hoje, desculpa falar, eu não sou muito antigo, eu só tenho 12 anos no ministério. Tem irmãos meus aí que é 30, 40, 50 anos. E desde lá de trás o costume era diferente da agora. Se a gente vai corrigir um irmão na igreja hoje, isso é o pastor que tem que fazer. Não é pregador de fora que vem e corrige, não. É o pastor da casa. Porque quem corrige os teus filhos dentro de casa não é você? Você não é o pai, você não é a mãe? Então, quem tem que corrigir o teu filho dentro de casa é o pai e a mãe. Quem tem que corrigir o obreiro ou obreira da casa é o pastor. Mas você vê que quando o pastor vai corrigir uma ovelha, a ovelha fica daquele jeito, fala assim: eu vou desviar, eu vou largar, eu vou embora. Mas não, é o contrário. Quando o pastor ele corrige a ovelha, ele está dizendo: ó, você não é bom nisso, melhora nisso, você vai ser bom. Ele está te dando um norte, ele está te dando uma direção. Você não cresce pelos elogios, você cresce pelas críticas construtivas. Porque alguém pode falar assim: ô irmã, você toca bem, nossa, a guitarra, né? Fala assim, continua assim, continua tocando, tá bonito. Mas vem um crítico, mas um crítico construtivo. Aí fala assim: irmã, ó, você errou nisso, nisso e naquilo. Você vai ficar triste? Não. Se você for uma ovelha madura, você vai pegar aquilo e falar assim: eu vou melhorar nisso, nisso e aquilo. Eu vou fazer melhor para Deus. Eu vou fazer melhor para Deus. Você é diferente. Servo de Deus, ele pensa diferente. Fala assim: servo de Deus pensa diferente. Furou um pneu do carro, ele não vai ficar: assim, Senhor, que isso? Não, ele fala assim: furou o pneu porque tem propósito. Sou meio doido, igreja. Furou o pneu porque tem propósito. A gasolina acabou porque tem propósito. Oh, glória.
O barco dentro de casa está quase porque tem propósito. O filho foi embora porque tem propósito. O marido não quer vir para a igreja porque tem propósito. E quem tem propósito vai para o joelho. Quem tem propósito vai para a presença. Quem tem propósito vai falar com Deus. Quem tem propósito vai falar assim: Senhor, o pneu furou por quê? A gasolina acabou por quê? O meu filho foi embora por quê? O meu marido não quer vir por quê? A minha esposa não quer obedecer por quê? Aí ele fala assim: peraí, porque eu vou agir. Calma. Espera. Os irmãos perdoem porque eu falo alto mesmo. Sou que nem Davi. Não consigo me controlar. Mas o Espírito Santo, Ele vai conduzir nas nossas vidas. Irmãos, peço para os irmãos, pela autorização do pastor, se colocar de pé. Vou estar encerrando porque a gente tem que ter um começo, a gente tem que terminar, né, pastor? Tem que ter horário. Foi bom estar aqui com os irmãos. Que podemos aprender aqui no Salmo 23. Que um menino que era rejeitado, ele não se importou mais com as rejeições. Ele se importou com Deus. Ele colocou as aflições na mão de Deus. Coloca as aflições na mão do teu Deus. Continue confiando no teu Deus. Ele pode resolver todos os teus problemas e ainda dar salvação para a tua vida e para a tua família. Continue caminhando no Senhor. Está difícil? Continue caminhando. A tempestade veio, continue caminhando. Fala assim: mas pastor Aguinaldo, o barco vai rachar no meio. Continue caminhando. Todavia, Deus nunca desamparou o teu povo, não. O povo poderia estar dentro do cativeiro, mas Deus nunca tinha esquecido o povo dentro do cativeiro. Deus sempre zelou pelos teus filhos e Deus zela pelos teus. Continue caminhando com esta força. Os obreiros não parem. Sejam os obreiros valentes. Dê o ombro para o teu irmão. Abrace ele. Fala assim: ó, estou aqui, o que está acontecendo? Se ele não quer responder, puxa ele. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Criador. Aleluia. Tira um pouquinho da essência que você tem e transmita para o teu irmão. Confie no ministério do teu irmão. Confie em Deus, mas no ministério do teu irmão também. Confie naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um obreiro de valor, uma obreira de valor. Deus te chamou, aleluia, não para ficar só sentado, mas para se movimentar. E aqueles que têm o Espírito do Senhor, ele não fica parado, ele se movimenta. Ele sai da onde ele está, ele abraça, ele sempre tem uma palavra de ânimo, ele sempre tem uma palavra de vigor. Não fica parado, deixa Deus te usar na terra. Senhor, agradeço, meu Pai, por esta palavra, pela tua presença. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e colocado de pé. Pai, abençoa e continua abençoando os meus irmãos que vêm aqui esta noite. Continue conosco, dando vigor e sabedoria, Pai. Senhor, aqueles que estão aqui, meu Pai, abençoe. Aqueles que não puderam vir também, abençoa, meu Pai. Abençoa a casa, o lar, os filhos. Pai, se tiver alguma coisa travada, a porta fechada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abre a porta. Dê uma boa oportunidade para o teu servo, tua serva, para que ele seja um bom dizimista ofertando a tua casa, para que ele venha contar, meu Pai, um bom testemunho na tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos os grilhões, as correntes, as amarras de Satanás caia por terra, em nome do Senhor Jesus, seja destroçado, meu Pai, todo impedimento, embaraço sobre cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem...